Estamos de volta com o programa Questão de Ordem, que hoje discute a importância das feiras livres. E estão aqui comigo no estúdio o vereador Edgar Sasaki, do Democratas, e a feirante Rogéria Massuchini, que é membro da Associação Amigos dos Feirantes. Eu queria perguntar para vocês, qual é a importância da Feira Livre aqui na cidade? Então, a feira é muito importante porque ela faz um trabalho um pouco diferente de outros segmentos, outros equipamentos no caso. Por exemplo, a Feira Livre, ela dispõe de vários tipos de batata, por exemplo. Enquanto o supermercado, você vai no supermercado, tem um tipo de batata, você tem vários. Um que é mais específico para fritura, outro para cozimento, outro para uso geral, no caso, né? Bananas, você tem banana prata, ouro, nanica e assim por diante. E outra, não é numa banca só que você tem várias bancas para você escolher o melhor preço, o melhor produto em si, tá? Então você pode escolher livremente numa feira livre. Isso eu vejo como uma grande vantagem para as pessoas que compram nas feiras livres. E o senhor, até como agrônomo, acaba incentivando, então, o consumo dos produtos das feiras livres. Com certeza, porque muitas vezes o produtor rural está presente nas feiras livres. Então, a pessoa leva um produto de melhor fresco, mais fresco no caso. Porque muitas vezes o cara está com alface ali, o alface foi colhido naquele dia mesmo. Enquanto você compra no supermercado, muitas vezes, não criticando os supermercados, tá? Mas o supermercado já pega um produto mais viajado, porque foi para o Ceasa, do Ceasa retornou, né? Muitas vezes retorna para o próprio município, no caso, tá? Então é um produto viajado. Tem cada bancas lindas na feira. Qualquer hora você passa para assistir um lá, para vocês verem. São bancas lindas, sem contar a amizade, né? Esse contato mais humano, né? Na feira de domingo é tão legal. Pessoas que às vezes passam tempo sem se encontrar. É um ponto de encontro, né? Quem não gosta de comer um pastel na feira? Na feira, não é verdade? Então, é um local excelente para você fazer um passeio, no caso, ou uma compra, lógico. Faz a compra e faz o passeio também. Que nem a Rogéria falou, né? É um ponto de encontro, em que você revê os melhores temperos você vai encontrar na feira. Ela já fez a propaganda dela. Ela está fazendo a propaganda. Claro. É importante a gente comparar sempre o preço das feiras com o dos supermercados? Eles têm mania de comparar, sabe? Sim. É que nem, principalmente agora no feijão, a alta do feijão, né? E, eles falam, nossa, Rogério, no supermercado o seu feijão está caro. Eu falei, mas não tem a qualidade do meu. Eu falei, gente, eu escolho feijão para colocar aqui para vocês comprarem, né? Coisa que no supermercado não tá, né? Então, mas acabam levando. Tem uma freguesia boa. Agora é a alta da farinha, né? Então tem farinha aí, o preço é inferior, mas não tem a qualidade. Aí eles vão fazer um bolinho, o bolinho não sai da qualidade, né? Mas isso aí é relativo, Mas é muito legal. A gente não pode ver só o preço, né? A gente tem que ver a qualidade do isso, produto, né? realmente. Eu queria falar com vocês agora das feiras. Vou começar pela Feira 1. A Feira 1, na quinta-feira, ela está numa rua estreita. Como é que ela está na João Porto, na João Porto, né? Essa feira tem um problema. Ela está numa rua muito estreita. Então, as bancas, por exemplo, ficam muito apertados ali. Então, dificulta até a passagem do próprio feirante, dos frequentadores da feira, no caso. E, lógico que os feirantes também têm dificuldade de montar sua banca, tá? Pelo fato de ser muito estreito. Uma outra feira também que tem muita dificuldade é a feira de sexta-feira, que fica ali na Rua Odete, ali próximo da Avenida Conselheiro Antônio Prado, que ali realmente é um local totalmente inapropriado para se fazer feira livre. Por quê, vereador? Porque é muito estreito, né? E as ruas são muito curtas. Acaba ramificando, isso, então. Fica meio espalhado. É difícil para gente e difícil para quem vai comprar. Porque o prefeito mandou passar um asfalto lá, sabe? Melhorou, porque era super escorregadio, era aqueles paralelepípedo. Nossa, era um perigo danado. Você só via pessoas, principalmente pessoas de idade, escorregando, sabe? E quando chove também, você não tem como você
passar com guarda-chuva, porque as bancas ficam um vãozinho muito só. Próximo. No dia de chuva é um problema. Né? É terrível. Um problema Inclusive, terrível. até para se montar as barracas é muito difícil, né? Aí tem uma da onde que desce da Conselheiro, nossa, a água fica pelo joelho das pessoas. E que, acho que tem um bueiro lá, não sei. Então, por exemplo, a outra feira que é problemática também é na Pereira Campos, na Avenida Pereira Campos, ali no Dindinha. Essa é a feira de domingo? De domingo. Como não tem boca de lobo naquela avenida, isso no dia de chuva vira um caos. Você vê muitas vezes, no caso, melão, melancia, tomate, tudo rodando ali, justamente porque não tem a boca de lobo, e os feirantes, mesmo com botas, né, acabam se molhando, porque a água chega muitas vezes até o joelho, né? Fica. Então, a gente trabalha com essas botas de 7 léguas. A minha ainda fica agora mais para baixo, a água fica mais alta ainda, sabe? E é perigoso para quem, você vê na feira, vai toda pessoa, criança, agora desce uma água imunda, né? É perigoso essas doenças que está dando. O que seria a solução, na opinião de vocês? Trocar o local? Então, no caso dessa feira, da feira da Rua Odete, por exemplo, eu acho que é imprescindível fazer a mudança desse local. Porque antes a reclamação era que atrapalhava o movimento, né? Como foi dividido, tem um pouco dos feirantes ali, e estão fazendo feira num bairro... No Secap. Lá em cima, e do Parque dos Príncipes. E tem outros que estão lá no Jardim Emília, né? Aí a gente pedia para trocar na feira de sexta-feira, por esse problema, né? Se desse para colocar da Conselheiro, do Farol para cá, mas não sei se é permitido, né? É a lei do trânsito também, que não pode, dizem que não pode, né? Em relação às outras feiras, a Feira 2, a Feira 3, queria que vocês falassem um pouquinho também. Então, a Feira 2 e a Feira 3 são feiras menores e são feiras de bairros mais distantes do centro. Então, são vários bairros que são atendidos por essas feiras. Lógico que o número de feirantes são menores. A Feira 3 também é menor ainda do que a Feira 2. Agora, eu acho que eles cumprem, no caso, essa função, tá? Importante para o abastecimento da cidade. Então, essas feiras são bastante úteis também para esses bairros, principalmente bairros mais distantes que têm dificuldade para compras. Tá? A Feira Livre ajuda bastante, principalmente no que tange a questão dos hortifruti, tá? Tão se necessário para o dia a dia das pessoas, né? Vereador, hoje tem cerca de 20 bairros são atendidos pelas feiras livres. Vocês acham que essa quantidade de bairros está correta? A distribuição deveria ser refeita? Qual é a opinião de vocês? Então, lógico, hoje, como o Jacareí está crescendo, lógico que precisa de mais feiras. O problema é achar os feirantes para fazerem também. Porque não é todo mundo que quer fazer uma feira de periferia. Tá certo? Porque o movimento é menor. Tá? Então, quando eu fui secretário da Agricultura e Abastecimento, nós tínhamos, algumas feiras que seriam mini-feiras, no caso, para atender bairros menores. Só que isso acabou não prosperando porque as dificuldades são muito grandes, né? Principalmente na questão do que tange a questão dos permissionários, né? Os permissionários muitas vezes não têm interesse de fazer uma feira em um local onde o bairro é pequeno, tá? Mas seria necessário hoje ter, por exemplo, uma feira, por exemplo, lá no Igarapés, por exemplo. É um local que é necessário e não tem, tá certo? Vereador, e Rogério, em Jacareí também a gente tem o ponto da economia. Qual é a opinião de vocês sobre o ponto da economia, desse trabalho? Então, o ponto da economia foi um projeto que nós criamos em 94, então eu sou autor desse projeto, tá certo? E inicialmente ela tinha um modelo, uma maneira de trabalhar, hoje trabalha um pouquinho diferente, tá certo? Eu acho que eu precisava conversar com o pessoal do abastecimento, no caso, tentar se melhorar um pouquinho mais esse ponto da economia, porque fugiu um pouquinho
do que era inicialmente. Porque o projeto Pão da Economia, a intenção, no caso, era promover um produto de época. E hoje o que você vê no Pão da Economia são vários tipos de frutas, muitas vezes não de época mais. Então, hoje nós estamos na época da Poncã, tá? Então deveria ter uma banca só de Poncã. Mas o que você nota hoje, no Pão da Economia, você vê, é lógico, a Poncã, você vê uva, você vê... Você tem uma variedade que não é o propósito inicial. Não é. E outra, o próprio período que se faz o Pão da Economia, como era uma promoção de um produto, em que a prefeitura não cobra nada por aquele espaço, então ela tem que dar um preço bom. E outra, por um período não muito longo também. Tá certo? Então esse Pão da Economia foi importante por causa disso. Uma coisa interessante que houve na época quando nós lançamos o Pão da Economia é que o morango, que na época era um produto que as pessoas não tinham acesso pelo valor, com o Pão da Economia nós possibilitamos a compra desse produto para pessoas de classes menos favorecidas, no caso. Eu vi uma vez um comentário de 2 senhoras dizendo o seguinte, que pela primeira vez, isso em 94, a senhora, uma comentando com a outra, que foi a primeira vez que estava comendo morango, porque aquele valor que estava sendo praticado era possível para ela pagar. E outra que ela servia para regular preço na cidade. Então, o Pão da Economia, durante o momento, ela era uma referência de preço. Era até um regulador, então. Regulador de preço. Regulador de preço. Tá certo? E quando você faz um Pão da Economia com vários produtos, você tira essa possibilidade. E atrapalha os feirantes de uma certa forma ou não? Não. O público que compra o Pão da Economia é muito diferente das feiras livres. Tá. Porque o Pão da Economia é uma venda de oportunidade, em que você está naquele local, privilegiado, com dinheirinho no bolso, a um preço bom, a pessoa acaba comprando. É uma estratégia diferente ali. Exatamente. Então, ela não compete com os feirantes, no caso. Tá, joia. Rogério, mudando um pouco de assunto, eu queria saber de você se o processo de limpeza da prefeitura nas feiras, se esse processo está bom, como é que está a situação do lixo nas ruas? Depois, que nem até às 14 horas, tem que estar os feirantes saindo para a turma limpa, tudo direitinho, sabe? Tá organizadinho. E o movimento nas feiras nos últimos anos tem aumentado, tem diminuído? Como é que está? Está parado, está estagnado? Não, está... Eu acho que é bom, sabe? Bom, porque com essa facilidade que tem o supermercado, esse negócio do cartão de crédito, né? Nas feiras tem bastante banca que já tem. Tá? Com cartão de crédito? Já, porque eles, né? E até tem uma senhora que foi comprar, ela falou, você não passa cartão? Eu falei, por enquanto eu não tenho, né? Mas aí tem Euclides, do pastel. Ele falou que ele estava, né? Ele falou assim, se alguém precisasse, pode ir lá na minha banca. Aí ela foi lá, depois ela voltou com o dinheiro, eu acredito que, né? Mas aí eu adoro a feira, né? Então, você é suspeita para falar. Eu sou suspeita. E os feirantes, então, acabam se ajudando até nessa... Ajudam, né? A gente é bem parceiro, bastante, sabe? Tem uns que são meio chatinhos, mas a gente, com jeitinho, a gente acaba aconchegando, né? Tudo. Nossa, questão de... Posso falar uma coisa particular? Eu perdi meu marido, sabe? E eu e minha filha que tocamos a banca. Na época, nossa, os companheiros foram muito legais com a gente, né? Não parei de trabalhar. E foi o que me ajudou, sabe? Porque é um serviço... Não é fácil, vou falar para você, não é fácil. Mas é muito gratificante. É muito gostoso. Né? E tem muita gente que tem preconceito, sabe, de fora. Até outro dia eu estava conversando com o Edgar. Mas eu tenho o maior orgulho. Minha filha também, né? Minhas filhas são todas estudadas, fizeram faculdade, meu filho. Você vê, é uma benção, né, Edgar? Edgar é um engenheiro, eu tenho filho engenheiro, minhas filhas são todas pedagogas. Então, é o maior orgulho. Veio da onde? Da feira. E eles me ajudam, sabe? Me ajudam com o maior prazer. Meu genro é engenheiro,
Às vezes passa, né? Oi, doutor, né? Isso aqui. E eu falo, isso aqui é um hobby para ele. Né? E a gente não tem vergonha. E tem muita gente que tem preconceito, viu? Meu Maurício, outra coisa, né? A Feira Livre cumpre uma função social muito importante. Ela emprega muita gente. Bastante. Tá certo? Então, isso possibilita jovens, né? Muitas vezes aposentados, muitas vezes também, de estarem trabalhando nas feiras livres. É uma oportunidade de trabalho também. Não deixa de ser. É por isso que a gente, né, o Edgar convidou eu para vir aqui hoje. Eu vim com o maior prazer e queria falar, né, para as autoridades, as pessoas que estão assistindo a gente. Chega na época de eleição, mas todo mundo vai para a feira, sabe? E depois é tão limitado os nossos direitos, sabe? Nós vamos falar sobre isso no nosso próximo bloco. Nós vamos agora a um rápido intervalo e a gente já volta com o último bloco do programa Questão de Ordem, que hoje fala da importância das feiras livres em Jacareí. É um minuto só.